Ele não falou nada quando abriu a porta do quarto da mãe. Só deixou a mala cair no chão, bem na frente dela, e disse 6 palavras que mudaram tudo. Arruma suas coisas. Você vai para casa. Clary esperou meses por esse momento. Meses de jantares sem conversa, rotina toda bagunçada, morando como uma visita no próprio apartamento que herdou dos pais. Mas nada preparou ela pro jeito que David olhou para a mãe dele. Um olhar dividido entre lealdade e justiça, medo e coragem. O que fez o marido calado, sempre tranquilo, finalmente tomar um lado? O que foi que a esposa dele fez, ali na frente de uma sala cheia de parentes, que até deixou a mãe dele sem reação? Essa não é só uma história sobre sogras. É uma história sobre poder, controle e a guerra silenciosa que acontece quando a gentileza de alguém é confundida com fraqueza. E quando Clary finalmente se impôs, defendeu seu espaço, sua voz, seu futuro, nada mais pôde voltar a ser como antes. Mas será que o preço de tomar de volta a própria vida foi alto demais? Fica com a gente. O que vem depois pode te fazer pensar. Será que eu teria coragem de fazer o mesmo? Clary Miller ficou parada no corredor, com os dedos tocando de leve o batente da porta que antes era do quarto dos pais. Já se passaram 6 meses desde que eles morreram. Mas o quarto ainda tinha o cheirinho da loção de baunilha da mãe e o perfume da madeira de cedro da poltrona do pai. A cama de carvalho continuava arrumada, com aquela cabeceira alta, e as cortinas vinham ainda meio fechadas. Clary herdou o apartamento inteiro no centro de Chicago depois que os pais morreram de repente, durante um surto respiratório que atingiu a cidade. Primeiro o pai, e, poucos dias depois, a mãe. As únicas pessoas que faziam Clary se sentir segura, se foram. Agora, aquele lugar com 3 cômodos, teto alto, sancas no teto e móveis antigos, parecia mais um santuário vazio do que um lar de verdade. Ela ouviu a porta da frente abrir. Clary, cheguei, disse uma voz conhecida, sem emoção. Tô aqui, ela respondeu, se afastando dos pensamentos. David Miller, seu marido há 4 anos, entrou com aquele jeito de andar calado, quase arrastando os pés. Ele deu um beijo de lado no rosto dela, sem nem olhar nos olhos, tirou os sapatos, pendurou o casaco e tirou uma pasta marrom da bolsa. Tudo no jeito que ele chegou parecia automático. Clary até podia narrar mentalmente os movimentos, como se fosse uma rotina que já não fazia mais sentido. Como foi seu dia? Ela perguntou, indo para a cozinha. O mesmo de sempre, ele respondeu, bocejando e caindo numa cadeira. Mais uma reunião que podia ser um e-mail. Metade da equipe estava dormindo, né? Clary comentou, sem surpresa. Ela serviu o jantar, legumes assados e frango que tinha feito na noite anterior e escutava, sem muito foco, enquanto ele falava do trabalho. Ela sempre valorizou o jeito calmo e estável de David. No mundo onde tudo pode desabar de uma hora para outra, era bom ter um porto seguro. Mas, ultimamente, essa estabilidade parecia mais com estagnação. Eles se conheceram na faculdade. David fazia administração. Clary, marketing. O namoro deles nunca foi daqueles cheios de paixão ou drama. Era tranquilo. Confortável. Ele ajudava ela com trabalhos. Ela fazia biscoito caseiro para ele. Com 6 meses, já estavam morando juntos. 2 anos depois, casaram. Os pais dela aprovaram logo de cara. Ele é confiável, disse a mãe dela. Com esse aí você não vai passar fome. O pai só sorriu, deu um tapinha nas costas de David e falou, se ele for um cara decente, é o que importa. E David era decente. Gentil, previsível, leal. Mas, ultimamente, Clary se pegava pensando. Será que só ser decente é o suficiente? Falei com minha mãe hoje, disse David de repente, quebrando o silêncio entre um gole e outro de chá. A mão de Clary parou no ar, segurando a colher. Ela não tá bem. A pressão tá alta, e ela diz que anda tonta. Os médicos de lá são ruins, e o hospital mais perto fica a 1 hora de distância. Clary soltou a colher. Já imaginava onde isso ia dar. Pensei que ela podia ficar aqui com a gente um tempo, só 1 ou 2 meses, para fazer os exames de verdade e descansar. Pronto. A bomba tinha caído. Ela olhou para o escritório, a parede cheia de livros, a poltrona de leitura, a escrivaninha feita sob medida por um carpinteiro da região.
Era o único lugar da casa que era só dela, onde podia fechar a porta e respirar. Posso levar sua escrivaninha pro nosso quarto, David falou logo, achando que o silêncio dela era sobre espaço. Ela pode usar o escritório. Vai ser só por um tempo. Clary hesitou. Dizer sim parecia ir contra si mesma. Dizer não soaria cruel. Ela respirou fundo. Sentia um aperto no estômago, como se algo estivesse se partindo por dentro. Tá bom, disse baixinho. Mas só por uns meses. Obrigado, Clary, David disse aliviado. Você é incrível. 2 dias depois, Margaret Miller apareceu na porta com 2 malas enormes, uma caixa de papelão cheia de fotos em porta-retratos e DVDs com mais de 90 novelas. Oh, Clary, querida. Muito obrigada por receber essa velha aqui, ela falou, dando um abraço apertado, todo cheio de perfume floral forte. Casa pequena fortalece os laços, né? Ela disse com uma risada. Clary forçou um sorriso, mas ele não chegou aos olhos. Apesar de dizer que estava fraca, Margaret parecia cheia de energia. Cabelo tingido de castanho avermelhado, preso num coque apertado. Passos rápidos, olhos atentos, voz firme. Pode me chamar de mãe, gritou, dando um tapinha nas costas de Clary. Afinal, somos uma família. Clary forçou outro sorriso. Na cabeça, a imagem da mãe verdadeira, de voz calma e coração doce, que se foi cedo demais. Ela não conseguia imaginar chamar outra pessoa de mãe, muito menos Margaret. E o que antes era o refúgio de Clary, o seu cantinho, o quarto de hóspedes, logo deixou de ser seu. Os livros de Clary foram guardados em caixas e empurrados dentro do armário. A poltrona de leitura dela foi trocada pelo baú preferido de Margaret. Em menos de uma semana, o banheiro já estava cheio das loções da sogra. A geladeira agora vivia tomada por comidas dietéticas, e até uma pintura horrível, de uma mulher batendo em gansos, apareceu pendurada no corredor. Ajuda nas minhas dores nas juntas, disse Margaret, quando Clary olhou estranho para mais uma das suas exigências. E tenho certeza que você entende, querida. Já tô velha demais para sair correndo até o mercado por qualquer coisinha. As semanas passaram. 1 mês. Depois 2. Aquilo que seria temporário virou algo sem fim. Clary se sentia uma visita na própria casa. Numa noite, depois de ficar fazendo hora extra na agência onde trabalha, a Pulse Marketing, uma das empresas que mais crescem em Chicago, Clary chegou tarde. Entrou devagar, tentando não chamar atenção. Mas, da cozinha, a voz de Margaret cortou o ar. Olha só quem voltou da conquista do mundo corporativo. Seu marido e eu já jantamos. Você chegou um pouco tarde pro jantar, querida. Eu tinha reuniões, respondeu Clary, baixinho, abrindo a geladeira. Sua comida, que ela mesma tinha deixado separada, estava pela metade. Margaret sentou à frente dela. Você trabalha demais, sabia? Isso não é ser uma boa esposa. Um homem quer uma refeição quente e uma mulher presente. Não uma colega de quarto que some o dia todo. Clary cerrou os dentes. Temos as mesmas obrigações, Margaret, respondeu firme. Nós duas trabalhamos. Nós duas mantemos essa casa. Margaret bufou. No meu tempo, o homem sustentava a casa e a mulher cuidava dela. Por isso os casamentos duravam. Clary olhou direto nos olhos dela. E antes que pudesse se segurar, soltou. Foi por isso que seu marido foi embora quando David tinha 15 anos? O silêncio que veio depois foi pesado. Margaret levantou na hora, com o rosto branco e a mandíbula travada. Aquele homem foi um fracasso, ela falou, com raiva. Mas eu criei meu filho para ser um homem de verdade. E não vou deixar você acabar com isso. Naquela noite, Clary ficou acordada, deitada ao lado de David, olhando pro teto. A cabeça dela não parava. Aquilo não era mais só uma hóspede difícil. Era uma guerra silenciosa, um jogo psicológico pesado. E ela sentia que estava perdendo. Mas então, uma lembrança surgiu. A voz da mãe dela, suave, firme. As pessoas vão e vêm, Clary. Mas nunca deixe ninguém te apagar. Nem se fizerem isso sorrindo. Ela mal se reconhecia mais.
No começo, repetia para si mesma que era só por um tempo. Só até Margarete melhorar. Mas agora, 3 meses depois, Clary tinha cedido mais do que seu escritório. Ela tinha perdido o silêncio, a paz, o controle da própria casa. Nem o cheiro do banheiro era mais o mesmo. E já não existia um único cantinho ali que ainda parecesse dela. Lavanda e toalhas limpas. Mas o cheiro que dominava o banheiro agora era de um perfume floral forte e um esfoliante com cheiro de mentol. No trabalho, Clary não conseguia se concentrar. A única coisa mais sufocante que o caos em casa era a presença cada vez mais estranha do seu chefe, Richard Coleman. Antes ele era um mentor, alguém que ela respeitava. Mas Richard começou a ultrapassar certos limites tão aos poucos que ela chegou a se perguntar se estava exagerando. Uma mão que demorava tempo demais no ombro durante as apresentações. Elogios com um tom esquisito, cheio de segundas intenções. Depois, veio o convite. Um jantar, só os dois, para falar sobre uma possível promoção. Clary riu no começo. Mas o jeito como ele olhava, sempre mais para baixo do que devia, deixava claro que não era sobre carreira. Naquela noite, ela chegou em casa acabada. Cansada no corpo, e com o coração ainda mais pesado. Entrou na cozinha e viu Margarete sentada com 2 vizinhos idosos do prédio. Conversavam animados, cercados pela louça do casamento de Clary, aquela que os pais dela tinham dado de presente. Agora, com manchas de cobertura e até umas lascas nas bordas. Clary! Gritou Margarete, toda alegre, abanando um garfo com um bolo pela metade. Estávamos falando como o mundo tá de cabeça para baixo. Ninguém mais respeita a família. Mulheres tão ocupadas com o trabalho que não sabem nem fazer um jantar decente. Os vizinhos riram, educados. Clary só encarou a cena, meio em choque. Seus olhos pararam no espaço vazio da geladeira. Ali era onde ela tinha deixado 2 filés de salmão, a comida favorita dela quando os dias eram pesados. Sumiram. Onde tá o peixe que eu comprei ontem? Ela perguntou, com a voz baixa. Ah, aquilo, disse Margarete, fazendo pouco caso. Parecia chique, então fiz para as meninas aqui. Não fica brava, querida. Você pode pedir algo por delivery. Clary abriu a boca, mas fechou de novo. Engoliu o grito que rasgava a sua garganta. Saiu da cozinha, entrou no quarto e trancou a porta. Devagar, escorregou até o chão, encostada na parede, abraçando os próprios joelhos. A mente rodando. Ela sentia que o mundo dela estava sendo destruído aos poucos. Um prato quebrado, um comentário maldoso, uma refeição roubada de cada vez. E David? David continuava neutro. Sorria para tudo. Limpava as coisas e dizia: Não é grande coisa, Clary. Ela só é velha. Mas Clary não era velha. Ela não estava cansada. Ela estava com raiva. E estava sozinha. No dia seguinte, no trabalho, Richard chamou Clary no escritório dele. Precisamos fazer mais uma avaliação de desempenho, disse ele, encostado na poltrona de couro, os olhos rápidos demais olhando para o decote dela. Podemos conversar em um lugar mais reservado. Que tal jantar hoje à noite? Clary ficou tensa. Não me sinto confortável com isso, respondeu firme. O sorriso dele não sumiu. Mas o olhar ficou mais frio. Clary, você tem talento. Vejo um futuro para você aqui. Mas precisa ser mais flexível. Era uma ameaça disfarçada de elogio. Um aviso escondido atrás de palavras doces. Clary se levantou, com a garganta apertada e as mãos tremendo. Eu não sou tão flexível assim. Saiu do escritório com o coração disparado e um sentimento crescendo dentro dela que ela não podia mais ignorar. Na hora do almoço, Clary desabafou com Raquel, sua melhor amiga, que antes era uma executiva de relações públicas, mas saiu da vida corporativa depois de ter um burnout. As duas estavam sentadas num café pequeno perto do trabalho. Do lado de fora, a chuva escorria pela janela. Você precisa sair disso, disse Raquel, firme. Isso é assédio. Você sabe. Clary abaixou a cabeça. E vou para onde? A voz dela falhou. Pra casa.
Onde a Margarete manda em tudo e o David finge que não vê? Raquel se aproximou um pouco. Clary, você não precisa aceitar isso. Você é inteligente, tem talento. Você tem escolha, sim. Clary não respondeu. Sua cabeça rodava. Será que era verdade? Naquela noite, ela chegou tarde. Mais uma vez, David estava no sofá assistindo basquete. Margarete não estava por perto. Na cozinha, Clary achou um bilhete colado na geladeira, escrito com a letra toda enfeitada de Margarete. Deixei um pouco de ensopado para você. Não espere muito. Não é nada chique como os almoços do seu escritório. Clary ficou olhando para o bilhete por um bom tempo. Depois, rasgou e jogou fora. Mais tarde, deitada na cama, ela se virou para David. Acho que vou pedir demissão, disse. Ele arregalou os olhos. O quê? Mas a sua campanha acabou de ser lançada. Ela respirou fundo. Meu chefe, ele vem sendo inapropriado há meses. Ontem ele basicamente deixou claro que eu teria que. Cooperaram para conseguir a promoção. David ficou olhando pro teto. Tem certeza que você não entendeu errado? O maxilar de Clary travou. Lá estava de novo. A mesma negação de sempre. A mesma recusa em lidar com o que é desconfortável. Tenho certeza, sim. Ele suspirou. Tá, e agora? Ainda não sei. Mas não dá mais para fingir que tá tudo bem. Ele ficou quieto. 2 dias depois, Clary pediu demissão. Saiu da empresa com uma caixa nas mãos, o coração batendo forte. Tinha medo, sim. Mas também sentia alívio. Ela não contou de imediato para Margarete. Mas no domingo, numa reuniãozinha informal em que Margarete organizou com alguns amigos do prédio, o comentário veio direto, sem cerimônia. Ela nem tá mais trabalhando, disse Margarete, com um gesto de desprezo, como se Clary nem estivesse ali. Fica o dia inteiro sentada, enquanto meu pobre David cuida dos dois. Clary estava na porta, segurando uma bandeja com copos limpos. E sentiu algo quebrar dentro dela. Deu um passo à frente. Na verdade, disse ela, com a voz firme que cortou o riso no ar, eu saí de um emprego tóxico, onde eu era explorada. E agora estou começando meu próprio negócio. Onde sou eu que faço as regras. Margarete piscou, surpresa. Negócio? Sim, respondeu Clary. E da próxima vez que quiser falar de mim como se eu não estivesse presente, se certifique de saber com quem você está falando. Margarete ficou vermelha. Os convidados trocaram olhares desconfortáveis. David olhou assustado, mas não disse nada. Mas Clary não se importou. Porque, pela primeira vez em meses, ela falou o que precisava ser dito. E falou alto. Não sussurrou. No dia em que Margarete fez 66 anos, o apartamento estava cheio do cheiro de biscoitos queimados e do som das roupas de poliéster roçando umas nas outras. Clary estava na mesa de jantar, organizando os pratos. Margarete andava de um lado para o outro, como se fosse a rainha de um castelo que nunca foi dela. Ela nem trabalha mais, disse, como se isso fosse alguma coisa. Clary levantou os olhos, mas agora havia algo novo neles, ela não ia mais aceitar calada. Margarete estava rindo com um grupo de vizinhas do prédio. E o meu pobre David continua trabalhando duro, enquanto ela, diz que está abrindo um negócio. Seja lá o que isso queira dizer. Clary ouviu tudo do corredor. Seu maxilar travou. Ela prendeu a respiração. Não estava surpresa, mas dessa vez, não ia se calar. Entrou na sala. Estava com roupa simples, cabelo preso, e uma calma que puxou lá do fundo. Que bom que estão todos aqui, começou. Porque eu tenho algo para dizer. A sala ficou em silêncio. Ela se virou para Margarete. Você está morando aqui faz 6 meses. Não paga aluguel, não ajuda nas compras. E mesmo assim, se sente no direito de me diminuir na frente dos seus amigos. Me chamar de peso, de parasita, de decepção. O sorriso de Margarete sumiu. Clary tirou um papel dobrado do bolso. Isso aqui é um cálculo do custo de você morar aqui. Ela leu,
com calma. Aluguel nessa área, $2.000 por mês. Contas de água, luz, internet, aumentaram uns 30%. Comida, bem, salmão e filhos não nascem em árvore. Custo total estimado por mês, quase $4.000. 6 meses morando aqui, $24.000. Um burburinho se espalhou pela sala. Até David, que estava calado, levantou a cabeça, surpreso. Você ficou guardando recibos para mim? Gaguejou Margaret, vermelha. Eu guardei, sim. Porque eu cansei de ser ignorada. Disse Clary. Eu deixei você ficar por gentileza. Mas você tratou essa casa como se fosse sua. E me tratou como se eu fosse uma estranha dentro da minha própria vida. David se levantou devagar. Olhou ao redor, depois para Clary. Tinha algo novo no olhar dele, decisão. Ela tem razão, disse, limpando a garganta. Mãe, você passou dos limites faz tempo. A gente te chamou para ficar aqui por causa da sua saúde, mas você nunca foi ao médico. Só se acomodou. Margaret ficou branca, como se tivesse levado um tapa. David. Ela está virando você contra mim? Não, respondeu ele, com calma. Você fez isso sozinha. O silêncio que veio depois parecia pesar no ar. Clary dobrou o papel e colocou sobre a mesa. Você tem uma casa em Indiana. Podemos te ajudar a voltar. Ou, se quiser ficar na cidade, vamos te ajudar a encontrar um lugar. Mas aqui você não mora mais. Os lábios de Margaret tremeram. Você vai se arrepender disso. Não, disse Clary, com firmeza. O único arrependimento que eu tenho é de ter demorado tanto. Naquela noite, Margaret fez as malas em silêncio. David levou a mala dela até o carro. Quando voltou, ficou um tempo sem dizer nada. Entrou na cozinha, onde Clary, pela primeira vez, estava sentada sozinha no seu próprio espaço. Ele a abraçou. Eu devia ter falado algo meses atrás, murmurou ele. Mas você falou hoje, ela sussurrou de volta. E isso foi o suficiente. Os dias passaram. Depois semanas. Bem devagar. Clary enfim recuperou o apartamento. Seu escritório voltou a ser só dela. As toalhas de visita sumiram do banheiro. A geladeira estava em silêncio e sob controle novamente. Seu curso online de marketing e negócios, feito para pequenos criadores, cresceu mais rápido do que ela imaginava. Raquel ajudou com a parte da marca. David montou o site. Clary ensinava, escrevia, dava dicas todos os dias. Estava voltando a se sentir ela mesma. Até que, um dia, Margaret voltou. Não bateu. Só apareceu parada na porta, com a mala na mão e aquele velho sorrisinho tentando ser simpático. Vim só por uns dias, disse ela. Tenho uma consulta médica na cidade. Clary não pensou 2 vezes. Desculpa, Margaret. A gente não está mais aceitando visita surpresa. Se quiser ver o David, pode ligar para ele. Mas aqui, Clary apontou para o corredor, firme, aqui é meu espaço agora. O rosto de Margaret fechou. Você mudou? Não, Clary respondeu, com calma. Eu só parei de me desculpar por existir. E com isso, fechou a porta. Agora me diz, você aí do outro lado da tela. Já teve que escolher entre agradar alguém e ter paz? Se fosse você no lugar da Clary, teria esperado tanto tempo? Conta pra gente nos comentários. Se essa história te tocou, comenta a pontuação perfeita para sabermos que você ficou até o fim. E diz também, de qual país você está assistindo. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento, tudo isso ajuda a gente a continuar contando histórias que importam. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, manda esse vídeo para ela. A gente se vê na próxima. Balão de Fala Coração Vermelho.